tarde, galerinha! Então, aqui é o professor Gabriel nessa nova plataforma, nesse novo modo de dar aula para vocês, que vai ser a aula que eu sempre critiquei, a aula à distância, a aula online, porque o momento é sério, pessoal, o momento é de crise na saúde, é do coronavírus e o melhor é estar em casa. Então fica a primeira dica da aula de hoje, galerinha. Vamos passar para outro assunto sério que não é o coronavírus. Bem, pessoal, e agora a gente vai seguir a aula ao fundo tocando um Bela Tchau numa praça pública, muito a ver com esse momento, muito a ver com essa pandemia, e tem a ver com essa música, nossa aula também. Uma música que pede a revolução, que pede a mudança, que vem reivindicar mudanças no pensamento, de como a gente pensa a cidade, como a gente olha para as nossas cidades. E quem exerce, quem pode pensar, falar, quem tem espaço na cidade, né? Então, tem tudo a ver com isso. A nossa aula começa ao fundo de Bela Tchau e vocês vão ver lá no final, nosso encerramento termina nesse ritmo da Bela Tchau. Um abraço a todos e vamos seguir na aula. Bem, pessoal, então, Cidadão Kane. Primeiramente, então, já trago essa reflexão, um pequeno insight sobre relacionando que o filme Citizen Jane com Citizen Kane. Não é por acaso, não achei nada relacionando diretamente, mas não seria por acaso os dois títulos usados, tá? No documentário da Jane Jacobs, que foi feito, então, uma jornalista vai ser debatido em Nova York. Então, quais relações possíveis entre Cidadão Kane e Cidadão Jane, né? O que eu trago aqui para a nossa disciplina é a reflexão sobre a própria concepção, o conceito de cidadania e de cidadão que vão mudar que a gente consegue ver no documentário e que a gente pode ver que está sendo debatido, de certa forma, no Cidadão Kane, que é um filme, né? Então, de 1941, um filme do Orson Welles que é magnífico, é considerado um dos melhores filmes de todos os tempos por vários críticos do cinema. E eu queria que vocês focassem nessa abertura, trouxe apenas a abertura para a gente ver aqui na disciplina. A abertura já é um primor. Ela começa pela estratégia cinematográfica de uma ambientação, né? E mostra Xanadu, que é a mansão do Ken, e ao fundo dela a gente já consegue ver lá a luz acesa da janela, que vai dar um destaque para ela, porque nessas planos de escuro, figura fundo, né? Claro escuro, a gente tem o destaque para essa janela iluminada. E várias conexões entre esses planos que vão sendo sobrepostos nessa estratégia do filme, então, de sobreposição de planos. Nós temos o destaque sempre, o enquadramento da janela com essa luz acesa, né? Para marcar a entrada, até terminar se aproximando da janela, em que tem um efeito de sobreposição de planos em que a gente está dentro do quarto, né? Então, nos dando essa ideia de movimento. E isso também, então, vai nos relacionar com os olhos das ruas, né? Os olhos da cidade, que são as janelas, segundo a Jane Jacobs. Então, mais uma relação, não querendo forçar, mas querendo refletir sobre isso, né? Em a relação entre Cidadão Kane e Citizen Jane, né? Bem, outro ponto legal é que o Cidadão Kane é um magnata do império midiático dos Estados Unidos, super rico e que acaba fazendo a crítica do filme, fala sobre a manipulação das mídias nos conteúdos, né? E ele fala então da vida do William Randolph Hearst, que serve de inspiração para esse filme, na verdade, e vai criticar muito o Wells por isso,
dele como inspiração para o filme, e então chegando a acusar o Wells de comunismo, né? E isso para a época, a gente então estou tentando contextualizar, né? Para a época gerou toda uma investigação e toda uma, uma perseguição com o Wells, né? E daí então o filme tem toda essa inovação na forma das filmagens, a inovação, porque o Wells era um prodígio considerado para a época e teve a grande sorte de receber então da produtora uma carta branca para como ia produzir esse filme, né? Então, mas vamos parar por aqui, vamos parar por essa entrada e refletir sobre essa crítica que ele vai trazer sobre essa figura do cidadão Kane, que é um magnata do império mediático, em que vão ser contados diversos traços desse cidadão por diferentes pessoas que vão conviver com ele. Eu aconselho que cada um que puder ver, vejam essa obra, tá, do cinema. E a gente já viu o filme Cidadão Kane, né? E vamos começar a relacionar agora. Bem, pessoal, continuando, por que trazer então a Jane Jacobs, trazer o Moses, trazer o próprio Cidadão Kane? Por que Nova York, né? A gente traz Nova York como esse exemplo notável, essa exuberância da vida metropolitana, os seus arranha-céus, a pluralidade de pessoas, gente de toda parte do mundo, uma multidão, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre esse conceito de multidão. E aí já no documentário nos traz assim a questão da década de 30, a crise, né, que vai ter então doença, miséria, condições péssimas de vida em Nova York. E aí tem um movimento progressista, né? Dentro desse movimento progressista que está a figura do Robert Moses. Ele, então, nos primeiros trabalhos dele, ele buscou desenvolver parques públicos, praias, para toda a comunidade, né? Trazendo essas melhorias na cidade. Melhorando a vida de todas, não só os que tinham dinheiro, tá? Não só. Então, esses assentamentos irregulares, para ele, tinham que ser limpos. Aí vai vir um pouco uma concepção de urbanismo que ele tinha, que era de higienização, né? Ele entendia isso como uma degradação da cidade. Então, vai rever então até a própria lei dos cortiços. Ele vai tentar resolver para ele o problema da cidade, seria começar do zero, o melhor é começar do zero. Varrer as coisas, levando com isso coisas importantes juntos, né? E nisso vai começar já a vir a crítica da Jane Jacobs, que em 1934 está em Nova York, na Greenville, e ela andando pelas ruas, né? E admirando essas ruas, as diferenças, os acontecimentos que tinham nessa cidade, né? Os espaços, como ela coloca, para todo tipo de pessoas, é um encantamento para ela. Ela então está vivendo essa alma de Nova York, uma comunidade de pessoas, tá? Com o pós-guerra, o documentário vai trazer isso, tem o florescimento da cidade moderna, com torres e vias expressas, uma cidade eficiente, racional, a pureza moderna, né? Então, se intensifica o urbanismo modernista, né? E vai, então, principalmente focar a habitação, a indústria e o sistema viário. E o Robert Moses é que vai ser, então, vai se intensificar a figura do Robert Moses como num papel atuante no planejamento e nas alterações na cidade de Nova York, né? E ele tem frases que são assim, que dizem muito sobre o pensamento dele, né? Do urbanismo, que não se faz um omelete sem se quebrar alguns ovos, se referindo que iam ter que se desalojar algumas pessoas, prejudicar, se destruir algumas características dos bairros, alguns prédios importantes, relocar. Então mostra um pouco o caráter impositivo da figura do Moses e do urbanista moderno, né?
ele era extremamente engajado, influente politicamente, tá? Então, no planejamento da cidade ele era muito influente, foi nomeado na coordenador da construção da cidade, né? Chefe do comitê de erradicação de assentamentos informais, comissário de parques. Nossa, então ele tinha um poder para ele, e também no seu ciclo privilegiado, a elite nova-iorquina, que então ele mandava e desmandava, tá? A gente pode até fazer, eu não vou falar aqui no vídeo, né? Mas vocês podem pensar em figuras hoje, que ainda vivemos isso, né? Na cidade de Pelotas, algumas figuras que também, às vezes, se aproximam do Moses, né? Então, a ordem do dia para ele nessa época era o lazer, a moradia e o local para ter os veículos, tá? Então, essa era a agenda do urbanismo, a agenda da cidade para ele. Bem, pessoal, e daí então nessa visão paradoxal entre esses dois personagens, que são a Jacobs e o Moses, né? Vai sair então esse livro dela, Morte e Vida das Grandes Cidades, que é um livro acessível, ele é questionador, que vai passar essa mensagem que quem está lendo tem a capacidade de lutar pela sua cidade. E ela questiona essa posição do Moses, essa visão que o urbanismo moderno não é uma construção de cidade, mas é um ataque, uma violência contra as cidades. Vai trazer essa ideia de que a diversidade é igual à cidade, né? Que o tecido tradicional tem as pessoas que estão enchendo esses tecidos feitos de edifícios velhos e novos, usos diversificados, uns espaços públicos acessíveis, né? Então, e as políticas habitacionais que estavam sendo implementadas para esse urbanismo moderno, elas traziam, ao contrário, traziam um isolamento das pessoas, né? E aí a gente tem essa visão então da Jacobs, que é uma visão de uma jornalista, que ela, diferente então do hábito, né, do que estava se criando do arquiteto urbanista moderno, né, ela tem o hábito de observar o comportamento do humano nos lugares e na cidade, né. Ela mesma coloca que a melhor forma de planejar uma cidade é vendo como as pessoas estão utilizando ela hoje, procurando os pontos fortes, né, e reforçando eles. E é para eles, para essas pessoas, como ela coloca, e não para os edifícios, que a gente deve encaixar, deve fazer os planos, né, os nossos planos para as cidades. Nesses questionamentos, então, que a Jacobs, uma jornalista, vai começar a reivindicar, e as pessoas vão começar a se empoderar e começar a reivindicar, então começam a questionar com os especialistas não sabendo tanto quanto deviam saber, né? O quanto eles se dizem saber. E então retomo aquela ideia que o problema que bate à porta, né? Jacobs relata no documentário que um dia bate à porta dela um senhor de um bairro do West Harlem e vai falar sobre a questão da reconstrução, as coisas que estavam acontecendo, né? E no Williams Settlement House, e aí é o momento em que ela é chamada para ver, né? Que coloca assim como o Hamlet naquela obra do Shakespeare, né? É chamado para ver um fantasma, para ver com os próprios olhos. A Jane Jacobs é chamada para ver com os próprios olhos o que o urbanismo modernista, o que o Moses estava fazendo nesses bairros, estava fazendo com essa população que ocupava esses cortiços, né? Então, aí vai se questionar a qualidade do lugar que estava se colocando essas pessoas, né? O urbanismo, a qualidade do urbanismo, né? Porque o urbanismo não é a massa inerte na cidade.
não é aquela massa de edifícios que estavam se construindo, né? O urbanismo seria as interações, as diversidades, né? Então, ela se pergunta, né? Como funciona um bairro, uma rua, uma calçada? Começa a se elaborar, assim, uma nova teoria de como funcionam as cidades, né? E é o problema de uma complexidade organizada. Bem, uma complexa e desordenada, mas que tem essa estrutura profunda entre o caos e o equilíbrio, né? Então, o caos começa a ser visto dessa forma que, se olhado sem compreensão, é visto como um sistema de ordem, começam a ser vistos diferentes. Então, o planejamento, né, ele confronta essa ideia de complexidade organizada e começa a ser confrontado por isso, que é aí que começa a vir essa teoria da Jacobs, né? O urbanismo moderno, então, Le Corbusier, né, como um visionário do urbano que vai chegar a assessorar, né, o Moses e a base das ideias dele, é um visionário desse urbanismo, né? A gente tem até aparece no documentário A Cidade Radiante, né? Que vai sair lá da Europa, vai ser como se fosse assim expurgado, né? E vai entrar na América do Norte com tudo. Nos seus modelos também da habitação coletiva, né? Que é o modelo, a palavra modelo é muito importante aqui, né? E aí esse urbanismo tem uma visão abstrata de como deveria ser o urbanismo. Nesse sentido, ele é utópico e ideal. Eles falam sobre a luz e o ar. Nos discursos vão estar essas coisas abstratas que vão assegurar, né, a forma como eles estão propondo a habitação, como eles estão propondo a cidade. Essa ideia de que eles estão trazendo a luz e o ar para umas cidades que eram escuras. Então, uma coisa bem, talvez até parecendo assim medieval, né? O modernismo está escondendo por trás desse discurso dele, né? Ele começa a dizer que está vindo para o bem, mas está escondendo por trás interesses que são a forma de lucro que o urbanismo tem, que é o que chama a atenção do Moses e todo o grupo que estava por trás dele, que estava interessado nessa modernização de Nova York, que é velocidade, formas construtivas baratas e permitindo uma grande quantidade de edifícios serem construídos em massas, né? Então, essas premissas não estão entrando nos discursos dele de forma clara, estão ali encobertas, né? Aí vem a questão assim que a Jacobs começa a levantar. As ruas começam a ficar desertas nesses projetos urbanísticos que estão sendo feitos, né? Nesses conjuntos habitacionais. E aí vem a questão da segurança, porque quando a rua é usada, ela tem segurança. Quando a rua está deserta, não tem segurança. Então aí vem o conceito dela de os olhos das ruas, né? As janelas dos edifícios, a questão das edificações que dão para as ruas, as pessoas usando as ruas são os olhos da rua, né? E ela coloca que os edifícios devem ser voltados para ruas e não as costas dos edifícios voltados para ruas, né? Como estavam sendo feitos os conjuntos habitacionais. Quando vira as costas, está se tirando os olhos das ruas, está se deixando as ruas cegas, né? Ela coloca também que observar a atividade da rua é uma coisa atrativa e deve ser explorada, né? A rua vazia, ela não é atrativa. Então, disso a gente está falando uma questão de mudança de perspectiva de como pensar a cidade também a partir do nível da rua, que é uma coisa interessante que, se vocês pegarem as representações, né, que o Moses coloca da cidade, ou a gente bota Brasília, né, são representações que tem que estar num helicóptero, tem que estar no céu, tem que ser astronauta, né, tem que ser Deus, tem que estar nas nuvens, porque para conseguir ter uma visão tão abstrata para entender então a ideia, a concepção desse urbanismo. E a Jane Jacobs está querendo que
bote os pés no chão, que seja do nível da rua. Então, uma mudança de perspectiva nesse sentido, né? Aí tem uma questão que aparece lá no documentário, que é estender a Fifth Avenue até Washington Square, né? E é uma primeira batalha que ela vai travar com Mose, e vão ter protestos contra esses incessantes, né? Desse status quo por uma luta por essa vizinhança pela cidade, né? A Jane Jacobs, como jornalista, ela tem uma sacada muito boa, né? Que ela coloca, tem uma fotografia que ficou emblemática, que é a filha dela e uma outra criança, né? Fazendo uma cerimônia de amarrar a fita, né? Então, pegando assim, talvez uma linha de como o gesto é importante, né? Assim, claro, o Gilbert, a gente não vai entrar aqui nessas devaneios, mas é uma cerimônia de amarrar a fita, né? Criar laços com o espaço, criar laços com o lugar, versus uma cerimônia que era feita, que vocês vão lembrar, ainda é feita, do corte de fita, de inaugurar obras públicas, de inaugurar espaços públicos que os políticos e o Moses fazia muito. Então ela faz uma pequena grande provocação, né? E aí começa uma briga que é muito boa, até se alunos quiserem continuar desenvolvendo isso, ou que vocês leiam, que é até sobre uma questão de um feminismo, né, que poderia também estar debatendo esse espaço da cidade, porque o grupo de mães começa a confrontar o Moses, e o Moses fica assim, num pensamento super machista, e o homem que sabe dizer, que detém o saber, e aquele grupo de mães não poderiam estar descrevendo como é esse espaço, como se deve se usar, como usam e como elas devem aproveitar o espaço, né? Então a gente tem o West Village em 1961, contra esse planejamento que estavam sendo feitos, foram feitas reuniões com os moradores, aí ela tem também uma outra sacada dessas publicidades, assim, vamos dizer assim, publicitárias, né? Que fizeram, as pessoas começaram a usar óculos com um X pintado, né? E as janelas também com uns X, né? Então, como se estavam fechando os olhos da rua, né? Então ela está colocando em prática a sua teoria, né? Ela está colocando a teoria em prática, em ações, e move ação também contra a prefeitura, né? A ação contra os planejadores que estavam estruturando os desenhos, tá? E ela coloca que esses planejadores estão nas suas mesas de desenho, estão lá nos seus escritórios e estão longe das ruas. É o lugar de onde eles estão projetando, está distante das ruas, né? E eles estão destruindo a cidade pelo dinheiro, e apenas pelo dinheiro e pela novidade. E isso é um crime, Quem que queria uma cidade completamente diferente? Quem que está querendo essa cidade que eles estão idealizando, né? Mose e o Círculo Privilegiado, que dava suporte, dava sustentação para essas decisões dele, né? E é em nome dessas pessoas, mas não das pessoas que vivem e usufruem aquela cidade, né? Então tem muitos interesses por trás que começam a ser desvelados, né? Tirado aquele véu. E é o capital, o interesse econômico. E aí com isso também ela está questionando esse modelo corbusiano, né? A habitação coletiva como uma grande concentração de pessoas pobres que permite o controle e acaba sendo lugares de medo, a questão da própria remoção dos negros, e aí começam a se questionar então o problema negro como o do sem lugar, um lugar longe, inabitável, distante. E pessoal, eu estou falando sobre isso e parece que eu estou falando sobre o Brasil, sobre questões que são tão atuais, né? A gente está falando sobre 61, sobre a década de 60, né? E são muito atuais, são muitos da nossa realidade brasileira, né? Então, esses lugares
distantes, essas habitações coletivas que estavam sendo construídas, começam a ser a revolução, começam a ter uma revolta que não foi prevista por esses modernistas, né? As pessoas que tinham sido retiradas das suas práticas culturais, do seu sentido de vizinhança, né? Sendo totalmente desconsiderado o seu capital social, e não foi dado nenhum investimento social para aquelas pessoas pobres, né? Nenhum morador foi simplesmente escutado para saber como os espaços abertos podiam ser, né? Então, aí o documentário é muito denso, né, pessoal? Então, isso tudo eu estou passando assim, pesquisem o Pretty Eagle, eu já falei em outras disciplinas para vocês, né? Que é esse conjunto habitacional que vai ser implodido, que é um marco do fim do modernismo, né, desse pensamento. Então, e o documentário traz também o Lakefront Homes, né, em Chicago, que vai ser implodido também, vai ser virar esse espaço de segregação, de violência, e fica sem uso mais, e em 1998, então eliminado bem posterior ao que digo, mas Jim Jacobs, as pessoas vão pensar, não se pode colocar as ruas de volta nesses espaços, nesses conjuntos habitacionais. As superquadras, como é pensado no urbanismo moderno, né, é uma destruição do tecido da cidade, né? E tem então mais uma coisa que vai trazer uma destruição desse tecido da cidade e de Nova York, que é a influência do carro no planejamento urbano, né? E ele, na verdade, é um motor que influenciou o planejamento urbano nos últimos 100 anos, né? Moses colocava, você dirigirá. Então, essa ideia individualista, né, que traz o carro no pensamento da cidade, planejamento urbano, né? E a Jane Jacobs coloca, então, sendo pioneira também, ela vai falar assim, o carro não é primordial, né? Aí vai ter a Cross Bronx Expressway, né? Uma das mais destruidoras, né, que atravessou o Bronx. E o Most tinha um incentivo do governo num programa federal de trabalhar essas grandes vias, e aí, então, até o próprio documentário traz isso, e a gente pode pensar, né, o quanto esses sistemas rodoviários, também no Brasil, têm influência dessas grandes indústrias, né, automobilísticas, para ter esse grande investimento no carro, e o carro vir como um grande motor no planejamento urbano das cidades, né. E quando se remove o domínio público e se dá domínio ao carro, a gente está eliminando a cidade, né. E nessa avenida, essa via expressa que estava sendo aberta no Bronx, tem uma outra frase que diz muito sobre o pensamento do Moses e o modernismo, do urbanismo modernista internacional que estava sendo implementado. Ele fala assim: o fato de 2.000 pessoas não quererem a via expressa não quer dizer que ela não será construída. Então vem o quão impositiva e não democrático, né, essas decisões, né? As autoestradas, elas destroem os bairros que passam, né? E em Manhattan, né, essa via expressa ia totalmente contra e destruir o bairro, né? Era um plano monumental versus confrontado a uma escala local da rua, do bairro, das pessoas. Então é isso que está se discutindo quando vem esse confronto entre grandes vias expressas e o impacto que elas trazem para onde elas estão passando, né? Que da Laura Manhattan, né? Que é finalmente interrompida em 1970 e é um exemplo que as pessoas podiam vencer, né? Que esse engajamento é necessário, as pessoas lutarem por suas cidades, lutarem para serem escutadas, né? Então vira um grande símbolo disso, dessa luta, né? E o documentário traz, né, até uma reflexão posterior às ideias de Jim Jacobs, mas botando assim uma crítica, né, e trazem a China como aplicando o modelo americano de 1950, que é o Moses vitaminado, como colocam no documentário, né, intensificado. E isso está condenando
as gerações futuras, a nova encarnação das ideias de Jacobs estão vindo. A gente tem o Yangel, tem diversos pensadores, né? E para criar uma cidade é necessário criar um domínio público e não densificar terrenos, né? Um terreno denso justaposto ao outro não é uma cidade, tá? Viver os problemas da cidade é diferente de ver os problemas da cidade de cima. Eu acho que esse é um aprendizado grande que os arquitetos urbanistas tiveram e ainda tem que ter com a Jane Jacobs, com a figura da Jane Jacobs, né? Outra bem pós-moderno, que é a Jane Jacobs, né? É duvidar da ciência e do conhecimento dos arquitetos urbanistas, das informações recebidas e de confiar nos próprios olhos, né? Então é um questionamento a uma razão científica e trabalhar com uma experimentação estética também, uma reflexão estética. Bem, e vai ter um episódio que é narrado ali no documentário, que é a Jane Jacobs sendo presa, né, numa audiência sobre a Via Expressa de Manhattan. E eles finalizam o documentário, né, falando sobre a cidade tendo essa ordem complexa, né, movimento e mudança, as duas coisas juntas. E colocam de forma bonita a cidade como um balé, né? Conjunto de papéis e peças distintas, cada pessoa, cada personagem, cada pessoa que vive, né? Que se reforçam e compõem um todo ordenado, né? É um balé contemporâneo. E eu encerro então essa pequena aula, essa pequena revisão, né, que a gente tem a partir do documentário, do livro dela, Morte e Vida das Grandes Cidades, e também a relação, retomando aquela relação lá inicial que se fez com o Cidadão Kane, né? Para nós, como arquitetos urbanistas, é importante a gente repensar sobre a própria concepção que a gente tem de o que é público, o que é privado e, mais ainda, o que é ser cidadão, o que é cidadania no nosso pensamento como planejadores urbanos, como urbanistas, né? Então vai ficar isso, eu vou fazer uma atividade, a gente vai fazer uma atividade que vai refletir sobre isso. A gente vai ver outros autores depois e a gente vai ver o quanto isso é importante ser debatido. Um abraço, pessoal, espero que tenham gostado da aula e fiquem em casa.